Piperno, eu quero te fazer uma provocação aqui, porque o ministro Gilmar Mendes diz que ele toma essa decisão baseado também na quantidade de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal por causa dos momentos políticos que a gente tem vivido recentemente aqui no país. Mas, ao tomar uma decisão monocrática que tenta alterar a maneira como se pede o impeachment hoje, ele não estaria dando mais um motivo ou justamente explicando por uma atitude própria, por que tantos pedidos de impeachment acontecem? Exatamente porque os ministros acabam superando as suas linhas, os seus limites e interferindo, de certa forma, no poder que pertence a outra instituição? Você tem tanta razão em relação a isso que eu fico até muito desconfiado das intenções do sofisticado ministro Gilmar Mendes ao fazer esse tipo de provocação até muito simplória. A gente está falando do decano da corte, né? A gente está falando de um decano que sempre se relacionou muito bem com o mundo político, a direita e a esquerda, sempre foi alguém, né, de ótimas relações e que claro, é óbvio, é cristalino que ele sabia que despertaria esse tipo de reação. A minha grande questão é saber o seguinte: a quem interessa essa questão do ministro Gilmar Mendes? Qual o objetivo dele? Ele está avisando exatamente o quê? E isso eu ainda não consegui decifrar. Mas certamente ele fez uma provocação que ele sabia que teria uma resposta robusta. E é óbvio que isso acaba tensionando mais as relações entre legislativo e judiciário. Você concorda, Bruno Moza? Concordo, claramente. E o pior é que quando você vai fazendo esse emaranhado de coisas, as tuas ações vão respingando em outras. Por exemplo, a gente viu ontem duas figuras importantes, o Everton e o Alcolumbre, mencionando que dificultou a indicação do próprio Messias, ou seja, tensionou ainda mais as relações do próprio governo com o legislativo, que teve que liberar 807 milhões de reais de emendas, ou seja, do nosso dinheiro, do pagador de imposto, para que duas figuras importantes e os seus dois principais estados, o Amapá e o Maranhão, de o Everton Rocha e do Alcolumbre, recebesse 23% desses 807 milhões para que ele pudesse eventualmente aprovar o Messias. Tanto é que não mais será votado agora e já foi jogado para 2026. Portanto, uma ação dessa respinga em todo mundo. E aí está o grande problema. Quando nós temos uma colcha de retalhos, você vai tapando um buraco por conta de besteiras, intromissões, exageros que as instituições vão fazendo, a colcha começa a ficar curta demais. Você puxa para cima e o pé descobre. A gente fala no mercado financeiro que quando a maré baixa, a gente vê quem está nadando pelado. Agora, Fábio Piperno, você entende que isso possa provocar algum tipo de movimento no Congresso Nacional para alteração do que se tem até aqui sobre impeachment de ministros e outras autoridades? Eu acho que, inclusive, pode despertar aí até mais do que isso, Evandro. Mudanças, por exemplo, em relação a duração de mandato, se estipular uma duração de mandato e uma série de outras medidas. E tem gente que defende isso. Aliás, o senador Carlos Viana é um deles. O senador Rodrigo Pacheco, lá atrás, ele defendia um limite, um mandato para ministros do STF. Veja, a Suprema Corte do Brasil ela foi inspirada na Suprema Corte americana. Lá o ministro, ele tem o cargo é vitalício. Tem ministro agora, a última que saiu, enfim, era até uma ministra liberal, morreu aos 88 anos. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil o limite é de 75, a partir da aprovação da PEC da Bengala, porque eram só 70, depois tinha um projeto da Bia Kicis que tentou reduzir. Então, cada um tem uma ideia mirabolante a cada ciclo. Então, não pode ser assim. Tem que ser algo duradouro, não pode ficar mexendo nisso a todo instante.